Espero que você esteja preparado. Afinal de contas, nos últimos dias a gente falou tanto sobre um candle de reversão. E esse candle aconteceu na data de ontem. Eu vou te falar quais são as minhas expectativas, e as expectativas elas são de alta e de que a gente pode ter uma alta bem forte acontecendo nas próximas semanas. Então, de verdade, eu espero que você esteja posicionado. A gente vai analisar o curto prazo, a gente vai entender o que nós podemos ter de movimentações em breve dentro do Bitcoin e dentro de outros ativos criptos também. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Para a gente começar aqui, a gente passa avaliando as carteiras ali, entendendo o que os grupos de entidades mais relevantes de dentro do Bitcoin eles estão fazendo nesse momento. Por que nesse momento eu sou muito mais bullish do que bearish? Porque nesse momento a gente tem grandes partes das carteiras acumulando, simplesmente rodando suas posições e não distribuindo, né? Como a gente teve um grande período de distribuição aqui atrás, depois em seguida a gente teve uma pernada de alta sem uma acumulação. Agora nós estamos tendo uma acumulação acontecendo quando a gente olha para os dados on-chain. E para a gente começar olhando aqui no curto prazo o Bitcoin para entender o que aconteceu, olha só, primeiro ponto é que a gente tem o rompimento do nosso canal ali que foi constituído durante 6 meses. E na data de ontem a gente retestou esse canal, conforme eu venho falando para vocês que a gente poderia fazer um reteste ali entre 66 e 65 mil dólares. Se a gente descer o time frame do gráfico, sair de 1 hora ali e partir por 4 horas, a gente vai começar a encontrar os nossos candles de reversão acontecendo. Olha só, esse candle aqui que nós tivemos ontem foi um candle de reversão e a gente teve a confirmação da entrada dele logo em seguida. Ontem, quando eu gravei o vídeo com você aqui, por exemplo, a gente desceu o time frame para o gráfico de 1 hora e a gente havia comentado sobre exatamente que esse candle verde aqui, ele poderia ser o candle de reversão se nós tivéssemos o rompimento da máxima desse candle. Só que nós não tivemos o rompimento da máxima desse candle. Beleza, então o mercado continuou sua movimentação de baixa até ele encontrar o próximo candle de reversão, que foi exatamente esse candle de 65.800. Em seguida, a gente teve a confirmação que ele era um candle de reversão, porque houve o rompimento da máxima dele, e de lá para cá a gente está vindo e subindo no Bitcoin. Esse reteste aqui ele foi super importante, tá? Porque a gente sai de um canal de baixa e a gente rompe ele para cima com um reteste desse canal aqui. Eu ia falar que a gente rompe ele para baixo, mas a gente rompe ele para cima com esse reteste do canal aqui. Isso acaba sendo muito positivo dentro do price action. E não é à toa que ontem, por exemplo, eu fiz entradas dentro da carteira rumo ao milhão. Exatamente como você está vendo o print aqui, na formação do candle de reversão, eu fiz uma entrada dentro de Bitcoin em 66.200. Não só eu, como os meus clientes também. E também entramos em um outro ativo. O ponto é que eu venho falando com você aqui há alguns dias dentro do canal que nós estávamos diante de um pullback. E o cenário ele era muito mais bullish do que bearish nesse momento. E o que a gente deveria fazer é aguardar por um candle de reversão. Esse candle aconteceu na data de ontem. A partir desse momento a gente fica posicionado e a gente vai buscar por uma próxima região. Seja uma região de topo, e a gente vai entender se vai ter um topo mais baixo do que o topo anterior. Caso a gente tenha, a gente vai fazer uma distribuição. Se for um topo mais alto do que o topo anterior, a gente vai continuar posicionado. E no próximo pullback, a gente pode fazer novas entradas também. Tudo dentro de investimentos é um jogo de estratégia. Simples assim. Você só precisa saber que estratégia que você está executando, quais são os time frames que você está utilizando, quais são os dados que você vai utilizar para tomar suas decisões. Não existe essa parada de que a alta é infinita. Sempre que o Bitcoin está subindo, as pessoas acreditam que a alta é infinita. E essas pessoas acabam dando all-in no mercado e não tendo a oportunidade, por exemplo, de aproveitar quedas, como as quedas que aconteceram ontem. Você tem que ser um investidor muito mais estratégico. É exatamente isso que eu faço dentro da carteira rumo ao milhão. É exatamente isso que nós fizemos na data de ontem. Simplesmente compramos Bitcoin em 66.240. Se a gente olhar ali de 66.240, já subiu bastante aí. A gente já tem mais de $1.000 se você tivesse comprado um Bitcoin. Eu não sei quanto que você tem dentro da sua carteira, mas se você fizer aí
uma conta de 2% em um dia, né? Menos de um dia da data que a gente fez a compra ali, não tem nem 24 horas, quanto de lucro isso colocaria no seu bolso? Esse lucro é o valor da carteira rumo ao milhão, tá? Pensa nisso em 365 dias. Bom, entendendo isso, entendendo a movimentação que a gente teve, agora a gente vai ficar assistindo essa movimentação de alta acontecer, porque afinal de contas nós esperamos o momento, fizemos a nossa entrada, estamos posicionados, agora a gente vai seguir analisando. Como eu comentei agora há pouco com você, se a gente formar um topo mais baixo que o topo anterior, a gente vai ter que ficar ligado nessa movimentação para isso daqui não começar a reverter a nossa tendência, tá? Eu não acredito que esse será o cenário. Eu acredito que a gente vai buscar um próximo topo, e esse topo ele vai estar ali acima dos 70 mil dólares, tá? Acredito que a gente já construiu fôlego suficiente para fazer o rompimento dessa região aqui que foi deixada para trás, esse rastro no 69. Então eu vejo que nos próximos dias a gente deve assistir quais são as movimentações que o Bitcoin ele vai nos entregar. Eu vou te mostrar que nos dados on-chain eu ainda não descarto da gente vir aqui embaixo, estopar muitas pessoas e depois voltar a subir e buscar esses 70 mil dólares. Mas eu já falo isso com você. O que eu quero falar para você é que se você quiser entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão, o link ele está na descrição. Olha só, eu tô de segunda a sexta-feira trazendo as análises aqui para você, mostrando várias ferramentas exclusivas que ninguém no mercado tem acesso, apenas eu, porque o meu time que constrói essas paradas, engenharia de dados, vivo falando isso com você. O meu jogo dentro do mercado cripto é um jogo de performance, um jogo de builder. Hoje eu construo esses indicadores para dentro do mercado cripto, por exemplo. O que eu quero dizer para você é que se você quiser ter acesso, além das minhas análises que você tem aqui no YouTube, mas sim das minhas decisões, entra para a carteira Rumo ao Milhão. Lá dentro eu analiso o mercado e eu simplesmente vou falar para você aquilo que eu estou fazendo, aonde eu estou comprando, aonde eu estou vendendo. Dentro da carteira Rumo ao Milhão não existe alta infinita. Dentro da carteira Rumo ao Milhão não existe compre 10 bons projetos. Dentro da carteira Rumo ao Milhão ela é simplesmente dinâmica e a gente vai surfar as movimentações do mercado. Se o momento é do Bitcoin, a gente vai ficar exposto em Bitcoin. Se Ether tem potencial, a gente vai se expor em Ether. Se o momento é das altcoins, a gente vai se expor às altcoins. Se a gente precisa entrar em proteção, a gente vai vender e a gente vai entrar em proteção, beleza? Utilizo todas as técnicas que eu te apresento aqui nas análises do YouTube para que eu possa tomar as decisões dentro da carteira Rumo ao Milhão. Então, de verdade, eu espero te ver dentro da carteira Rumo ao Milhão. O link, ele está na descrição, beleza? Bom, recado dado, além da gente ver essa movimentação dentro do Bitcoin, a gente está vendo outra movimentação acontecendo. Ether perante o Bitcoin, ele perdeu um fundo anterior aqui. Só que nós estamos formando uma cunha descendente, um padrão gráfico, que ele é um padrão gráfico bullish. Se a gente fizer o rompimento da cunha para baixo, isso daqui vai ser bem bearish, tá? Agora, se a gente fizer o rompimento da cunha para cima, isso daqui vai ser bem bullish. Como que a gente opera? Dentro de uma cunha, a gente vai buscar por compras na base e a gente vai buscar por vendas no topo aqui, caso você queira operar dentro da cunha. Isso quer dizer que se você está olhando para uma ponta compradora, hoje nós estamos próximos da base dessa cunha. Então aqui sim seria um ponto de entrada. Tem quem gosta de operar o rompimento, quem vai esperar romper essa cunha aqui. Eu recomendo que se você for esperar o rompimento, quando houver o rompimento, você desça o time frame que você está utilizando para que você veja a formação do pivô em um time frame mais curto, tá? Geralmente o pivô ele acontece em um time frame mais curto. Mas, nesse momento aqui, eu olho extremamente bullish pro Ether. Eu sei que muitas pessoas estão bearish nesse momento, tá? Mas, para mim, o momento de ficar bearish com o Ether foi nos últimos 2 anos. Agora que a gente chegou dentro da zona de suporte aqui, agora é o momento que eu começo a ficar bullish no Ether. Afinal de contas, há 6 meses eu soltei vários vídeos aqui no canal falando que não era o momento do Ether, que a melhor coisa que a gente poderia fazer é migrar esse capital para Bitcoin. Eu venho subindo o ciclo inteiro com muito mais Bitcoin dentro da minha carteira e agora, nesse momento, eu começo a olhar para outros ativos. Gui, mas pode ser que Solana performe mais do que Ether? Sim, pode ser que Solana performe mais do que Ether. Por isso que a gente pode utilizar a estratégia e se expor em outros ecossistemas também. O ponto para mim é que existe um capital rotativo e esse capital ele tem um fluxo comum. O fluxo comum é que ele passe por Ether antes dele ir para as outras altcoins. Caso a Solana ela venha esse top 2 ali, a gente pode considerar Solana no lugar do Ether. Mas entenda uma coisa.
Não existe amor, paixão por ativo nenhum, nem por Ether, nem por Bitcoin, nem por Solana, por ativo nenhum. Só existe amor pelo meu patrimônio e ponto final. Eu quero enriquecer, eu estou nesse jogo para multiplicar dinheiro, nada mais. Não estou aqui por ativismo, tá? Quem está por ativismo, cara, vai querer comprar e acumular bons projetos. Esse não é o meu caso. Eu quero multiplicar dinheiro. Se der sinal negativo, eu tô fora do jogo. Então eu tô falando para você que nesse momento eu estou olhando para Ether, certo? Porque tem um padrão gráfico bullish nele, além da gente também ter sinais bullish dentro da análise on-chain que eu já vou te mostrar. Só que se isso tudo romper para baixo, se esses padrões não forem respeitados, se esses sinais de capitulação eles não forem concretizados, eu tô fora, eu não vou ficar exposto no ativo, eu vou buscar outro ativo. E aí pode ser que eu olhe para Solana, por exemplo. Eu surfei uma boa parte do ciclo com Radial na carteira. Nesse momento, cara, eu tô olhando para Ether. Esse é o jogo que eu estou visualizando agora. Pode ser que eu erre nesse jogo, e tá tudo bem se eu errar. De uma coisa eu tenho certeza, eu que não vou ficar apaixonado por Ether. Então, meu amigo, se ele romper essa cunha para baixo aqui, as coisas podem ficar mais negativas e aí sim a gente vai buscar um novo fundo em Ether e não vai ser essa região, um novo fundo em Ether perante ao Bitcoin, tá? Bom, quando a gente olha para análise on-chain, por que eu falei para você que a gente pode até vir aqui abaixo, estopar todo mundo e depois continuar subindo? Esse não é o cenário que eu acredito que nós vamos fazer nesse momento. Mas quando a gente olha para análise on-chain, por exemplo, a gente vê que não houve ainda uma grande realização de prejuízo. Geralmente, as movimentações de fundo elas são constituídas com grandes realizações de prejuízo. Essa grande realização ela não houve, e aqui pode ter dois motivos por conta disso. Primeiro é que a gente ainda não formou um fundo mais baixo que o anterior para estopar todo mundo ali, tirar todo mundo da operação. Segundo é porque a gente não tem pessoas nesse momento dispostas a vender os seus ativos, mesmo que elas estejam no prejuízo, porque afinal de contas, o padrão gráfico do Bitcoin mudou, ele está em tendência de alta, ele rompeu o canal de baixa que nós tínhamos ali. Então muitas pessoas estão muito mais bullish do que bearish. Eu sou uma pessoa dessa, por exemplo. Então nesse momento a gente olha mais para compra, mesmo se você estiver no prejuízo, você vai pensar em dobrar a sua posição. Mas a gente não vai descartar uma possibilidade dele vir aqui embaixo. Se ele vier aqui embaixo, significa que a gente vai estopar as operações? Não, não significa isso. Significa que a gente vai analisar essa região abaixo desse candle aqui. Se tiver um novo candle de reversão aqui, é mais um sinal de entrada. Ou seja, a sua carteira ela tem que ser estratégica. Não acredite que a alta ela vai ser infinita. Não acredite que Bitcoin vai daqui para os 100 mil dólares em linha reta. Não acredite em nada disso. Saiba que isso os amadores acreditam. As pessoas profissionais que entendem do mercado financeiro sabem que ele se movimenta em ondas. Se ele se movimenta em ondas, a gente tem que ter estratégia para todas as ondas que acontecem no mercado. Simples assim. Comprar e holdar 10 bons projetos é fácil. Agora, comprar fundo, vender topo, se proteger de uma possível grande queda, como uma recessão ou como um corona crash, aí o jogo é muito difícil e poucas pessoas topam jogar esse jogo. Eu sou uma dessas pessoas que topam jogar esse jogo, beleza? Para mim, só acumular bons projetos é muito fácil. Bom, entendendo isso, entendendo o que nós temos dentro do Bitcoin, a gente olha ali para o Ether, tá? Esse volume de realização de prejuízo aqui, ele é o que me mostra uma fase de capitulação que nós tivemos dentro do Ether quando a gente olha para o preço dele ali, tá? Quando ele bateu ali os 2 mil dólares, ele deu aquela agulhada em um passado recente, esse foi um movimento de capitulação. Por conta disso, eu olho bastante para o Ether agora, porque muitas pessoas desistiram desse ativo no movimento de capitulação que nós tivemos. Então, olhando para isso, eu vou pensar em me posicionar. Sem contar que quando a gente olha o momento dos traders, a gente chegou próximo da linha dourada. A linha dourada aqui é exatamente o ponto que a gente faz as nossas entradas quando a gente está olhando para curto prazo. Afinal de contas, se nós estamos falando de trader, a gente está falando de pessoas que estão operando no curto prazo. Chegou na linha dourada, para mim é o momento da gente entrar no ativo. Por conta disso, eu estou olhando bastante para o Ether, por conta de vários fatores juntos. Tanto
da capitulação acontecendo, quanto do Ether / Bitcoin está formando padrões bullish, quanto também do momento dos traders. Novamente, se o price action não respeitar, por exemplo, essa cunha aqui, e a gente vier a ter novas quedas, a gente pode ver uma nova capitulação acontecendo lá na frente. Então, a gente pode sim se desfazer da nossa posição, antecipar essa posição, voltar para um Bitcoin ou voltar para uma Solana, por exemplo, fazer uma reentrada lá na frente, tá? Entenda que um jogo de performance, a gente sempre vai ter que rotacionar o nosso capital. Não existe regra, né? Existem aquelas carteiras extremamente engessadas. Olha só, tem 50% em Bitcoin, 20% em Ether, 30% em altcoin. E assim você segue feliz da vida o ciclo inteiro. Eu não concordo com isso. Durante a subida de 2023, eu cheguei a ter 20% da carteira em Bitcoin em um determinado momento em específico, onde as altcoins estavam bombando. Depois que a gente bateu $73 mil, a carteira ela ficou com 80% em Bitcoin. A gente chegou a ter 95% em Bitcoin. Simples assim. E já cheguei a ter muito caixa também, mais de 50%. Cada fase do ciclo é uma fase, não dá para você ter uma carteira engessada. 50% em Bitcoin, 30% em Ether. Não dá para você ter uma carteira engessada desse jeito. Porque entenda que cada fase do ciclo ela vai ter um momento de performance, um momento do Bitcoin, um momento do Ether, um momento das altcoins e um momento do dólar. Então você tem que saber rotacionar o seu capital ao longo de todo esse processo, beleza? Bom, entendendo isso, nós estamos posicionados, assistindo essa movimentação que está acontecendo e nós vamos buscar pelo nosso próximo topo. Afinal de contas, quando nós estamos caindo, nós estamos procurando por um fundo. Daqui para frente, a gente vai buscar por um topo. Não descarte a possibilidade do mercado voltar aqui embaixo, tem uma estratégia para isso e fique observando como que vai ser essas movimentações. Eu acredito que daqui a gente vai romper e buscar os $70 mil, mas posso estar completamente errado e não é por conta disso que a gente vai ficar só acreditando que vai para $70 mil. Vamos ter uma antitese também para isso. Muitas pessoas no vídeo de ontem me perguntaram que plataforma é essa daqui que eu faço para descobrir novos tokens. Isso daqui não é uma plataforma, e sim um dashboard da engenharia de dados. Isso daqui não dá para você assinar, não dá para você ter acesso, simplesmente são coisas internas da empresa. Isso daqui só a Block Capital e o time de engenharia de dados têm acesso. Esse é o meu trabalho hoje dentro do mercado cripto. Hoje eu sou builder e não só um analista. Muitos dos indicadores que você me vê apresentando aqui para você como momento dos traders são indicadores que são construídos por mim, inclusive até mesmo dentro da Glassnode. Painéis como esses aqui, que tem vários indicadores ali mostrando topos e fundos, e eu não sei se você já reparou, mas muitos indicadores têm o meu nome escrito aqui em cima. Essas informações, elas não são compartilhadas com ninguém. Ninguém tem acesso a esses dados, a não ser eu e a engenharia de dados. Você pode ter acesso às minhas decisões baseadas nesses dados. Se você quiser ter acesso a isso, entre para a carteira Rumo ao Milhão, o link ele está na descrição. Todas essas técnicas são utilizadas para eu tomar decisão dentro da carteira Rumo ao Milhão. E sem contar, é muito mais fácil eu decidir e você copiar do que simplesmente eu ir te entregar uma Ferrari na sua mão, que é esses dashboards aqui, você não saber como você vai utilizar essa Ferrari. Deixa que a gente curte isso juntos, tá? Deixa que eu escolha os ativos, eu planejo tudo e você só precisa copiar e colar dentro da carteira Rumo ao Milhão. Essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!